ei. Bom dia, boa tarde, né? Pode começar? Começar? É tão gostoso apresentar jogador que não precisa ser apresentado, que a gente não precisa falar muito, né? Acho que a carreira dele fala por si só. Acho que a pessoa que ele é, o homem que a gente conheceu há poucos dias pessoalmente, já vimos falando há algum tempo, e mais do que nunca está se demonstrando nesse dia. Você faz parte de um seletíssimo grupo de jogadores brasileiros que conquistou e ficou mais de uma década na Europa. Isso pouquíssimos conseguem. E só consegue porque é bom no que faz, porque é homem, porque tem caráter, porque aonde passou, representou e honrou muito a camisa. Não é à toa que é respeitado na Espanha, na Itália, na Turquia, no Brasil e muito. Você faz parte de um grupo muito seleto de jogadores que jogou uma Copa do Mundo com muita disposição, com muita garra, muita vontade. E tem um respeito enorme do Palmeiras. Por isso que o Palmeiras fez todo o sacrifício, um desejo enorme em contar com você aqui. Seja muito bem-vindo. Pode saber que você está vindo para uma família que você conheceu há poucos dias. Todos aqui estamos muito felizes com a sua presença. Tenho certeza que nós vamos sorrir muito nesses 3 anos, no mínimo, que você vai ficar aqui no Palmeiras. Tenha a certeza do respeito e admiração que todos têm por você, seja de atletas, seja de funcionários, seja de direção. E tenha certeza que nós vamos fazer de tudo para estar junto em você em todos os momentos difíceis que sempre vêm na nossa vida, mas que a gente junto ficam mais fáceis da gente vencer. E eu tenho certeza que isso vai nos ajudar bastante, vai ajudar bastante esse grupo, vai liderar na hora que precisar, vai ser duro na hora que precisar, vai ser alegre na hora que precisar. É assim que nós vamos conseguir nossa vitória. Seja muito bem-vindo, é uma honra enorme para o Palmeiras ter você aqui, acima de tudo pelo homem que você é, pela família linda que você tem e agora vai ter com a gente aqui, tá? Muito, muito obrigado. Com a nossa história, ter certeza que daqui a pouco ela vai estar maior ainda, história muito bem-vindo. Obrigado, Ivo. Fica à vontade, Ivo. Fica à vontade. Eu queria pedir licença para vocês, e como é um momento muito especial na minha vida, eu queria chamar aqui à frente para apenas fazer uma foto e também como agradecimento. Primeiro eu queria agradecer a todos os meus familiares que não puderam estar presentes, a minha mãe, o meu irmão Nicolas que está nos Estados Unidos, o meu irmão Cid que está em Milão. Enfim, toda a minha família que hoje não pôde estar presente aqui, eu quero agradecer. A minha família que se chama Nelson, a rapaziada do Nelson lá de Volta Redonda, muito obrigado pelas orações, pela torcida. Queria chamar aqui os meus filhos, falta o meu filho Line, que é meu primogênito, que está no Rio de Janeiro, mas eu quero chamar a minha amada esposa, com meus 3 filhos, o meu pai e a minha irmã aqui, como forma de agradecimento, né? Vem cá. Traz a camisa aí, ó. Vem cá, Diz. É um pouco... Eu sei que não é de praxe fazer uma situação dessa, mas eu prezo muito pela família, né? A minha família é uma família que veio através de oração. Deus me deu a minha família. E é com muita honra que eu apresento a vocês a minha família, faltando algumas pessoas, como eu falei, tá? Essa é a minha amada família.
Obrigado, gente. Felipe, bom dia, sucesso, sorte para você nessa nova caminhada, nesse retorno ao Brasil. Você tem muita expectativa por parte do torcedor, especialmente, por parte da imprensa também, porque você foi um cara muito elogiado ao longo da sua carreira, pelo seu estilo, pela sua personalidade aguerrida, mas também foi muito contestado muitas vezes. E a expectativa que o torcedor também tem uma certa preocupação. Como vai ser o Felipe Melo dentro de campo? Do mesmo jeito que você construiu a sua carreira até aqui? Primeiro eu agradeço a Deus, né, pela oportunidade de poder estar vestindo uma camisa tão importante, né, que é a camisa do Palmeiras. Estou muito honrado e sou o primeiro a ter uma expectativa muito, muito grande, né, naquilo que a gente pode conquistar aqui dentro. Sobre uma situação dos contras, depende do ponto de vista, né? Muito se fala de expulsão, muito se fala de cartões, mas, se eu não me engano, nos últimos 4 anos, 5 anos, não sei, foram 4 cartões vermelhos, a cada 50 jogos um cartão vermelho. Eu creio que para um centrocampista, recuperador de bola, um cara que que é encarregado de fazer esse trabalho sujo, eu acho que até pouca expulsão. Né? Então, isso depende muito do ponto de vista e depende muito de quem critica também. Porque tem muita gente que critica porque tem inveja, muita gente que critica porque queria o Felipe Melo no time. Enfim, então, a minha expectativa é a melhor possível de poder ajudar. Eu vim para cá para ajudar e para ser ajudado. Tá? Não sou melhor do que ninguém. O Palmeiras eu sei que fez um esforço muito grande para me trazer para cá. E isso foi muito importante, porque eu me senti importante, tá? E eu sei da minha responsabilidade, como o próprio Matos falou antes, eu já tenho assumido a minha responsabilidade aqui dentro, de ajudar e de ser ajudado. Felipe, seja bem-vindo aqui, ó, à sua direita aqui. Eu queria que você falasse um pouco a respeito da vinda para o Palmeiras. O que o Palmeiras fez que chamou a sua atenção? Você falou que se sentiu importante, mas para vencer a concorrência de outras equipes. E também a gente nota que no treinamento, a todo instante, você está conversando com seus novos companheiros, orientando. Desde o início já pegou essa vaguinha no time que está sendo testado como principal. É mais ou menos essa característica que você vai ter também, usando a tua experiência? Bom, o único clube que fez uma oferta para mim foi o São Paulo, tá? Eu não sei se foi uma oferta em oficial, mas eu cheguei a conversar assim com o Marco Aurélio Cunha, tá? Então a única concorrência que teve foi de São Paulo. Mas a forma com que o Palmeiras conduziu a situação foi uma forma muito profissional. E eu estou acostumado com profissionais. Não que o São Paulo não tenha sido profissional, pelo contrário. O Marco Aurélio Cunha é um cara muito profissional. Depois que eu dei a minha palavra para o Palmeiras, eu fiz questão de mandar uma mensagem para ele agradecendo o interesse do São Paulo, tá? Mas a forma que o Palmeiras conduziu de uma forma profissional, não vazou nada, isso realmente foi muito importante. Conversei com o Matos algumas vezes e enfim, não vazou nada. Isso foi muito importante aí para minha vinda. Felipe, do seu lado direito ainda, continua um pouquinho mais acima. Boa sorte para você aí no Palmeiras. Obrigado. A Libertadores, o Palmeiras não esconde, é o grande planejamento para essa temporada, a conquista, a volta de uma conquista da Libertadores, uma competição que você já jogou, mas agora você volta depois de uma boa experiência lá fora, na Europa. Como que você vê essa competição, como que você vê essa colocação no planejamento do Palmeiras? Esse time está sendo montado exatamente pensando na competição. Quando o Matos me ligou, ele me disse que o time estava sendo montado para tentar chegar em todas as competições, não só a Libertadores. Da mesma forma que a gente quer ganhar a Libertadores, a gente quer ganhar o Paulista, quer ganhar a Copa do Brasil e quer ganhar o Brasileiro, né? O Palmeiras entra em qualquer competição para vencer. A gente sabe da dificuldade, sabe que o caminho é longo, né? Que o percurso vai ter adversidade, mas eu estou muito confiante que a gente vai poder fazer um bom trabalho, né? Assim como o torcedor, como a própria diretoria, nós jogadores também sonhamos muito em poder fazer a nossa história aqui dentro, né? Eu chego já num plantel que já tem história, um plantel campeão brasileiro, né? Isso não é para qualquer um. Tive essa oportunidade de poder ganhar o Campeonato Brasileiro com o Cruzeiro e sei como é gostoso, né? Quero repetir.
Sei que é muito difícil, hoje os times brasileiros têm se reforçado bastante, e o time a ser batido, querendo ou não, é o Palmeiras por ser o atual campeão. Na época de Libertadores, eu era muito garoto, muito jovem ainda, né? E então eu era, digamos, coadjuvante. Hoje eu venho como ator principal. Então isso é muito importante para mim. Felipe, boa tarde, bem-vindo de volta ao Brasil. Falando objetivamente sobre as suas características, sobre o seu estilo de jogo, eu me lembro que o Roberto Carlos, depois de ficar mais de 10 anos, como é o seu caso, na Europa, tinha dificuldades no começo para entender o ritmo da arbitragem, chegou a ser expulso. Isso, de alguma forma, te prejudica? Essa adaptação à arbitragem brasileira pode mudar suas características? E, nesse sentido, a Libertadores pode ser uma competição mais à sua cara, um estilo de arbitragem que deixa o jogo rolar um pouquinho mais? Olha, eu acho que essa situação foi criada muito por vocês da imprensa. O Felipe Melo é maldoso, o Felipe Melo é expulso todo o jogo, mas todos os jogos... Se eu não me engano, a minha média de cartões amarelos é menos do que a do Gabriel Jesus aqui, no Palmeiras. Se eu não me engano, eu fui menos expulso do que o Fernandinho hoje da Seleção Brasileira. E não se fala nada. Mas é que o Felipe Melo faz uma situação e... Bum! Né? O Felipe Melo é maldoso, mostra... Eu vi durante a minha vinda para cá, o meu início aqui, né? Muitos de programa de vocês, em vez de passar jogadas legais do Felipe Melo, passavam a expulsão de 2010, uma expulsão de 2009, mas ninguém passou na televisão o passe que o Felipe deu pro Robinho, ninguém passou pela televisão o troféu que o Felipe levantou na casa do Fenerbahçe, a Copa das Confederações, os títulos que o Felipe ganhou, as boas jogadas. Não, isso aí a gente deixou pro torcedor do Palmeiras, né, criar isso aí, mostrar pros outros que o Felipe Melo, desculpa o palavreado, não é só porrada, é técnica também. E foi isso que me fez ficar na Europa 12 anos e jogar em grandes clubes na Europa. Então, eu não vejo problema não. Se tiver que dar porrada, eu vou dar porrada. Tá? Se tiver que jogar no Uruguai e dar tapa na cara de Uruguai, eu vou dar tapa na cara de Uruguai, porque isso faz parte da minha forma de jogar, sempre com responsabilidade, né? Porque hoje eu tenho 33 anos e, obviamente, que a minha ideia é não deixar a equipe, né, com menos um. Tenho melhorado, a cada ano que passa eu tenho melhorado, né? Mas pode ter certeza que se vier um mano a mano e o cara tiver que fazer gol e eu tiver que dar uma porrada nele, vai tomar porrada justamente para defender as cores do Palmeiras. Felipe, você até estava falando, né, que é coisa da imprensa. Você gosta da imprensa? Olha, desculpa o que eu vou falar, vou ser muito sincero na minha resposta. Eu nunca precisei da imprensa para nada. Tá, eu nunca precisei de ir num programa de televisão para, de repente, ficar mais famoso ou para ganhar isso ou aquilo. Eu sempre precisei de minha vida de alguns de pontos que são muito importantes. Deus. Primeiramente, Deus. Né? É Deus que me capacita. Se hoje eu estou aqui com uma família maravilhosa, sabe, com um nome já feito, graças a Deus, é Deus. Então, eu glorifico e exalto o nome de Deus. Depois é a minha família, que vem de Deus. Né? Então, é deles que eu preciso. Eu sei que a imprensa, quando eu der um carrinho, roubar uma bola e der um passe de 3 dedos ou fizer um gol, vai falar, pô, o Felipe é bom. Mas eu sei que a imprensa, no momento que eu tiver que fazer uma falta, vai falar, pô, o Felipe é maldoso, o Felipe é isso, aquilo. Então, o que a imprensa fala, de verdade, já fez muito mal antes. Hoje eu tô cascudo, o que vocês falam, quando é bacana a gente absorve, quando não é bacana nem entra no meu ouvido. Felipe, na Turquia você teve vários apelidos carinhosos pela torcida, né? De general, de pitbull. Queria saber se aqui você já escolheu um apelido, se a torcida já deu um apelido. E lá na Turquia você jogou com o Drogba. Tá se falando de Drogba no Corinthians. Se caso isso der certo, sei lá se é seu amigo, se você falou com ele, um possível clássico aliviaria para um amigo? Não? Bom, inclusive eu vi o Colin falando, né? O Casim falou quando chegou no Corinthians que não iria aliviar pro Felipe Melo, né? Ele mandou uma mensagem pra mim falando que não falou nada daquilo, né? Mandou uma mensagem no WhatsApp, falou, pô, irmão, eu sou muito amigo seu e você sabe como é e tal. O português dele, né? É um cara muito simpático, né? A esposa dele há pouco tempo estava com a minha esposa também procurando casa, escola. Obviamente que dentro de campo não existe amigo, não tem amizade dentro de campo. Dentro de campo eu vou defender as cores do Palmeiras, né? É o clube que abriu a porta pra mim aqui dentro do Brasil, é o clube que tá me fazendo sonhar. Então eu vou defender com unhas e dentes as cores do Palmeiras, independente de quem estiver do outro lado. Agora eu torço muito para que o Drogba venha, porque não vai ser bom para o Corinthians, vai ser bom para o futebol brasileiro ter um cara de tamanha importância no futebol mundial como o Drogba. Então isso vai ser uma honra. Foi uma honra jogar com ele. É um cara que me fez levantar alguns títulos importantes, né? Fazendo gol em finais de campeonato. Então foi um prazer jogar com ele. É um ótimo profissional, uma ótima pessoa. Então quem tem a ganhar com isso é o futebol brasileiro.
Felipe, tudo bem? Aqui à sua direita. Você citou diversas vezes a vitória no clássico, né? Muito clássico na Turquia, clássico de Milão, e você vai disputar um dos principais clássicos do país também, que é Palmeiras e Corinthians, isso não resta dúvidas. Eu queria saber se você já está por dentro dessa rivalidade toda que existe e quais serão as principais dificuldades que você imagina ter no começo de trabalho, até porque são mais de 10 anos fora, né, jogando pela Europa. Bem, eu, graças a Deus, pude jogar um Grenal, Flamengo e Vasco, Cruzeiro e Atlético Mineiro. A minha estreia na Inter foi contra o Milan, Juventus-Milan, Juventus-Inter, Galatasaray, enfim, Brasil e Argentina. E creio que na maioria eu fui vencedor, graças a Deus, né? Sei que Palmeiras e Corinthians, assim como Palmeiras e Santos e Palmeiras e São Paulo, são jogos de tamanha importância, né? São campeonatos à parte. Sei que é muito difícil, independente se um clube ou um time está bem ou mal. Clássico, sempre existe a superação, né? Mas a gente está se preparando a cada dia realmente para a gente estar preparado para quando chegar esse dia a gente poder fazer o nosso melhor. Felipe, aqui do lado direito ainda. Você é um jogador de 33 anos, com o teu contrato vai chegar aos 36 aqui no Palmeiras. Teu plano de carreira é jogar por quantos anos e se encerrar aqui no Palmeiras a sua carreira? Então, é complicado falar de futuro, né? Eu espero que eu possa estar vivo quando chegar nos 37 anos, possa estar correndo, possa estar bem. Eu, graças a Deus, tenho uma vida muito bem estabilizada, graças a Deus e Jesus, então vai depender muito da minha cabeça, porque fisicamente eu estou legal, me cuido bastante, sou um jogador que poucas vezes fiquei fora por causa de alguma lesão, né? Então vai depender do meu psicológico. Um dia que eu acordar e falar não quero mais, vai ser assim. Felipe, tudo bem? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, obrigado. A gente tem te visto muito pela internet, você já se comunicando, interagindo com o torcedor do Palmeiras. Você gosta de usar esse instrumento? Vai ser uma forma de você se manifestar também? Qual a tua relação com as redes sociais? É uma forma uma ferramenta importante para eu estar perto do torcedor, né? Para interagir com eles, enfim, tanto o Facebook como o próprio Twitter. Então, é uma forma que eu uso bastante para estar com eles. Eu fiz agora também um site para mim agora também para poder estar interagindo com eles. Ali eu vou sortear camisas, enfim. Eu acho que o torcedor é mais ou menos o termômetro daquilo que a gente é, né? A gente está bem, o torcedor está junto, e a gente está mal, o torcedor está xingando, faz parte. Eu espero estar bem aqui para poder estar sempre recebendo esse carinho do torcedor. E eu creio que isso é o mínimo que a gente pode fazer, já que o torcedor vai no estádio, o torcedor pula, vibra, canta. Então eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer, eu uso bastante. Felipe, tudo bem? Um dos trunfos do Palmeiras campeão brasileiro com o Cuca foi a colocação do Tietê e do Moisés no meio campo. Pela formação que o Eduardo Batista tem treinado nos últimos dias, parece que eles vão jogar um pouco mais à frente e você um pouco mais recuado deles. Pelo que você conhece do Palmeiras e por esses dias de trabalho já, o que muda para o Tietê e para o Moisés com você atrás? Eu discordo de você. Eu vou falar por quê. Porque eu falei com 4, 5 jogadores e falaram que o essencial para o título do Palmeiras ano passado foi o grupo. Né? Hoje, por exemplo, eu estava conversando com o Zé Roberto e falei com ele, poxa, eu encontrei um grupo bacana pra caramba de pessoas que se gostam, e isso é muito importante, porque na hora que tiver que fazer uma corrida a mais pro companheiro, a gente vai fazer. Então, independente da posição, de jogar um pouco mais na frente ou um pouco mais atrás, eu acho que o essencial, o diferencial do Palmeiras, porque não vejo, eu acompanho muito futebol, por mais que eu estivesse longe, eu acompanhei bastante o Campeonato Brasileiro à medida do possível, e eu não vi o Palmeiras como o melhor elenco. Tá? Mas eu vi o Palmeiras como o melhor grupo, e esse melhor grupo fez o Palmeiras vencer o Campeonato Brasileiro. Não sei se vocês estão de acordo, mas é o que eu vejo e é o que os meus próprios companheiros, muitos deles que fizeram parte desse título importante, falaram comigo. Ou seja, a gente tem que manter esse grupo, essa união, e isso aí é automático. Se a gente tem um bom grupo, se a gente tem uma união bacana, a gente vai estar concentrado para trabalhar, a gente vai estar concentrado no trabalho tático. É um treinador que me surpreendeu bastante pelas ideias que ele tem, que é muito clara, né? Sabe daquilo que tem que fazer, pede aquilo muito claramente. Então, como eu falei antes, a gente está sonhando, e eu acho que é um sonho que pode se tornar realidade, depende de nós. A gente sabe com muita humildade, mas depende realmente do grupo. Felipe, aqui, bom dia, bem-vindo.
pela forma como você fala, assim, a gente percebe que você é bastante eloquente, você tem uma característica de liderança, de grupo também. O Palmeiras já tem alguns líderes, né? O Zé Roberto, o Praz. E também o futebol brasileiro, desde quando você saiu, mudou bastante, né? A gente teve aqui, alguns anos atrás, o bom senso, com uma força maior, agora um pouco menos. Você chega no futebol brasileiro com uma voz de liderança, não só no Palmeiras, mas também pela classe? Eu acho que a classe é uma classe muito desunida, né? Eu vou dar um exemplo. Vocês, jornalistas, são muito unidos. Se um jogador de futebol fala mal, mas é bastante, porque se um jogador de futebol fala mal de qualquer um de vocês, vocês se unem e vão contra. A maioria de vocês são assim. Nós, jogadores de futebol, nós somos bobos, porque a gente tem que ser mais unido. Porque, quando eu não estou generalizando, tá, gente? Porque existe mau caráter em todo lugar e existe bom caráter em todo lugar. Mas muitos de vocês ganham dinheiro para falar mal dos outros. Vocês perdem a linha, muitos de vocês perdem a linha. Vocês faltam com respeito com a família, faltam com respeito com o ser humano, com o homem, né? Então, a classe futebolística é muito desunida, porque eu acho que tinha que ser, falou mal. Existem críticas, e eu acho que faz parte a crítica, né? Eu critico como torcedor, eu que tô vendo o jogo em casa, eu critico mesmo, e faz parte a crítica. Mas eu jamais vou falar, pô, esse cara aí, esse cara é um songamonga, esse cara é um não sei o quê, um desastre, um desgraçado, isso aí, sabe, isso aí falta de respeito com o ser humano. Isso pra mim não é muito diferente daquele cara que tá soltando bomba ali, do outro cara que pega um caminhão, porque isso é maldade. E o cara que tem essa maldade no coração não serve pra humanidade. Tá? Então eu acho que falta um pouco mais dessa amizade, de fechar um pouco mais essa classe de futebol, né? Eu venho para ajudar o Palmeiras, O que acontece fora, se eu puder ajudar, eu vou ajudar, mas eu venho para ajudar o Palmeiras, eu venho para, como falei, ajudar e ser ajudado é no Palmeiras. Felipe aqui. Boa sorte no Palmeiras. Obrigado. Desde sexta-feira, a gente percebe que durante os treinamentos, até outro colega nosso citou isso, você vem conversando com os jogadores, vem dando dicas, orientações. Eu queria saber se você se sente em casa. A gente vinha falando a respeito da questão da amizade. Você se sente em casa? Olha, eu, graças a Deus, por onde passei, não tive muito tempo assim para adaptação, né? Me adaptei muito rapidamente. Eu tô voltando para minha pátria amada, Palmeiras. É a minha casa, não tem jeito. É a minha casa, agora a gente veste verde, a gente fala Palmeiras e é porco. E essa é essa é a minha casa hoje. E eu já me sinto em casa sim. Tenho falado bastante com os companheiros, tenho escutado bastante também, a gente tem trocado bastante ideia. Isso eu acho que é muito importante, né? Quando o Matos falou uma situação que é muito importante. Vai chegar momento de adversidade e a gente tem que estar preparado. E é justamente para isso que a gente tem que criar uma solidez agora, para quando chegar esse momento a gente estar sólido, para passar esse momento adverso, né? E seguir em frente. Para você agora poder reeditar um trio de Copa do Mundo com o Michel Bastos e também o Zé Roberto. Olha, para mim é uma honra poder jogar com um cara como o Zé Roberto, né? O Michel é um cara que eu tive a oportunidade de jogar no Grêmio, a gente jogou Copa do Mundo junto, né? A gente se encontrou bastante também fora aí, quando ele estava no Schalke. Eu até brinco com ele que a gente eliminou eles lá na Champions, na oitava de final na casa deles. É um cara super profissional, né? Mas falando do Zé Roberto, é um cara que tem que ser estudado, né? Um cara de 42 anos, que acaba o campeonato como titular, correndo do jeito que está correndo. Eu vi um vídeo do Zé Roberto há pouco tempo atrás, aí ele estava a menos 10 graus na Alemanha correndo. Quer dizer, é um caso a ser estudado. Eu me espelho muito no Zé Roberto, espero realmente poder, a cada ano que passa, estar como ele também, né? E é uma honra, cara, é uma honra. A gente espera também poder vencer da mesma maneira que a gente venceu na seleção também. Ainda aqui, o Felipe, ainda aqui à sua esquerda, continua aqui. O sócio-torcedor também chama Felipe Melo. Como é que é isso? Essa relação também já com o torcedor já começa agora. Ainda bem que você falou, achei que fosse Felipe Bastos. É Felipe Melo? Bom. Eu acho que é bacana isso, cara. Daqui a pouco eu vou te chamar aqui, a gente vai fazer uma foto. Pô, eu ia te chamar de Felipe Bastos, cara. Que bom que você é o Felipe Melo. Nome bonito, né? Com 2 L's. O meu com... É bacana, cara. Eu acho que essa situação de sócio-torcedor,
com o jogador, com o clube. Isso é muito importante, né? São os torcedores que fazem o clube, os torcedores que... O jogador de futebol passa, o diretor passa, o presidente passa, os torcedores ficam para sempre. Bom dia, Felipe, Bom dia. Seja bem-vindo. Queria perguntar para você sobre seleção brasileira. Você conhece bem o Tite, o trabalho dele. Ele tem a fama de ser um cara honesto no sentido de quem está jogando bem, ele dá oportunidade, era assim no Corinthians, vem sendo assim na seleção. Você ainda tem esse objetivo, esse pensamento de seleção brasileira e essa volta ao futebol brasileiro, ao Palmeiras, você acha que pode te ajudar de alguma forma, se você ainda pensa nisso? Hoje a minha seleção brasileira é o Palmeiras, tá? Eu fiquei muito tempo muito obcecado em voltar para a seleção brasileira, tá? E creio, inclusive, que fui muito injustiçado, porque no meu momento estava muito bem no meu clube, fui eleito o melhor centrocampista na Europa durante 3 vezes seguidas e não tive uma oportunidade. Não sei, desculpa o palavreado, gente, não sei se faltou um treinador de culhão para me levar ou não, né? Mas acho que não precisava muito, meus números com a seleção brasileira falam muito, né? Uma derrota em 28 jogos, 23, não sei quantos jogos, uma derrota só, um título de Copa das Confederações. E nós batemos na Argentina, na casa da Argentina, nós batemos no Uruguai, na casa do Uruguai, enfim. Eu acho que hoje o Brasil está muito bem representado, né? Como treinador, como auxiliar também, porque eu trabalhei com o Silvinho um ano na Inter e é um cara muito profissional, um cara que entende muito de futebol. Mas hoje a minha seleção é o Palmeiras, eu sei que se eu estiver bem no Palmeiras, se a equipe estiver bem, a oportunidade vai chegar, então tá na mão de Deus. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Então, eu penso hoje no meu presente. O meu presente é fazer bem no Palmeiras e o futuro, se chegar uma oportunidade, glória a Deus. Felipe, você brincou até com o nome, né? O Flávio Adalto, que é o diretor do Corinthians, ontem foi apresentar um jogador e aí ele falou, nós estamos praticamente fechando com o Felipe Melo. Ele queria falar Felipe Bastos e acabou falando Felipe Melo. No subconsciente, ele queria ter contratado você, talvez contratou o Felipe errado? Eu não sei, não. Fiz uma brincadeira. A gente riu bastante, que já mandaram para mim o link já da situação, né? Mas faz parte, eu de repente estava vendo na televisão, saindo muito Felipe Melo fica na cabeça, né? Mas eu não conheço o outro Felipe, né? Mas sei que é um ótimo jogador e vai ser bacana, né? Ter o nosso rival trazendo bons jogadores, vai ser bons jogos aí, mas o Pitbull de verdade está aqui. Felipe, você se arrepende de alguma coisa na sua carreira? Se eu me arrependo de alguma coisa? Não. Eu faria tudo, porque tudo serve como aprendizado. Eu aprendi com tudo que eu fiz, algumas coisas certas, bacanas, e outras coisas erradas que depois eu não vinha cometê-los, esses erros, né? Então, eu acho que tudo serve como aprendizagem na vida. Não me arrependo de nada, não. Eu me arrependo de ter casado a primeira vez com 18 anos, com uma mulher que eu nunca amei, e depois de um mês me separar. Isso eu me arrependo. Porque eu acho que essa situação de amor... Eu estou casado há mais de 10 anos com minha esposa, 3 filhos, né? E... Enfim, então... Graças a Deus, a mal, eu só amei uma mulher, tirando a minha mãe, minha irmã que está aqui, que é a Roberta. Os pitbulls amam aí, ó. Tá vendo aí? Ô, Felipe, a gente tem notado aqui, não sei se para boa parte da imprensa deve ser mais ou menos essa a ideia, de quem está acompanhando em casa ou aqui mesmo, que há muito tempo a gente não via um jogador tão sincero. Para alguns pode ser até polêmico, para outros mais sincero. Qual que é o lado positivo de ser assim e o lado negativo? Porque às vezes você chega em casa e fala, pô, às vezes eu tenho tanta personalidade que eu acabo pagando por isso, ou então é bom por isso. Conta pra gente um pouquinho desse lado aí, que eu acho que é o lado mais humano do jogador. Então, eu creio que não é questão de sinceridade, né? O meu pai está aqui, é prova viva disso. Uma vez eu falei uma mentira em casa e meu pai sentou comigo, não me bateu não, ele falou comigo, cara, pra que mentir? Né? De uma situação tão pequena, você vai falar uma mentira e tal, pede pra mim, cara, pô, vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal. Eu vou falar sim ou não, o não você já tem, mas pede, pô. Então seja sincero nas coisas que você vai fazer, bem ou mal, você tem que ser sincero, é bíblico isso, né? Não mentir. Então, a Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo, então eu evito de ser sempre sincero, de falar menos mentira. Então, às vezes as pessoas me fazem alguma pergunta que para eu não mentir na frente, eu sou sincero aqui, né? E, enfim, eu não sei o que vocês preferem, porque eu vejo algumas pessoas que são políticas, né? Os políticos que chegam aqui e falam, ah, não, bababá, isso, aquilo e tal, mas que por trás estão, ó, eu não, eu sou um cara que
eu falo, tá fazendo a pergunta, faz uma pergunta bem preparada, porque vai ter resposta, seja ela ruim ou não. E não me arrependo disso não, eu acho que é uma virtude. Uma virtude. Eu acho que por essa sinceridade, eu agradeço muito a Deus por ter amigos, sabe? Tem amigos de verdade. Entende? Então, poucos amigos, mas são amigos de verdade, por causa dessa sinceridade. Meus amigos são sinceros comigo também. E, enfim, então eu acho que o ser humano tem que ser sincero, independente da situação ou não, então se cala. E eu, de repente, quando não quero falar alguma coisa que eu sei que vou me arrepender, eu aprendi com a minha mãe isso, eu me calo. Mas se eu tiver que falar, sempre sincero. Felipe, aqui no canto. Você saiu do Brasil a primeira vez, 19 anos, lá em 2004. Queria saber o que mudou na sua personalidade, no seu futebol desde então, e também o que você viu de mudança no futebol brasileiro que te viu, que te fez ser atraído para voltar aqui agora em 2017. Bom, primeiro eu fui para lá, deixei o meu filho, meu primogênito Lineker no Brasil, né? E construí uma família, digamos assim, na Europa, né? Fui para lá pouco tempo de digamos, namoro, né? E o Davi nasceu na Espanha, a Pietra nasceu na Itália, o Luke nasceu na Turquia. Então, quer dizer, eu cresci como homem, né? Aprendi a ser pai, aprendi a ser marido, né? Aprendi a ter uma relação a dois. A um, né? Porque a Bíblia diz que quando a gente casa, nós tornamos um só em Cristo. Então, um só. Eu e minha esposa, nós somos um. Profissionalmente falando, eu aprendi muito a jogar taticamente. A gente vê muitos grandes jogadores saindo da Europa e muitas vezes não dão certo, né, saindo do Brasil, muitas vezes não dão certo na Europa, justamente porque na Europa não se joga só com qualidade, né? É mais fácil um robozinho jogar na Europa do que um jogador que tem muita qualidade no marcar e não está bem taticamente postado no campo. Então, graças a Deus, esse tempo na Europa me fez crescer muito taticamente, né? Conhecer as zonas do campo, né? Mas o futebol é uma coisa que eu costumo falar que é a mais pura verdade. Não interessa se você tem 13, 15, 20, 42 ou 50 anos. O futebol sempre tem alguma coisa para te ensinar, né? Basta você querer aprender. E eu sou um cara que eu quero sempre aprender. Aprendi muito lá fora. Venho com um pouco de experiência para poder também compartilhar, mas quero aprender também. Eu vejo que o futebol brasileiro é um futebol que deu uma caída muito grande. O Tite tem recuperado isso, a seleção brasileira tem recuperado, né? Recuperado essa situação. E creio que com chegada de grandes jogadores, o futebol brasileiro só tem a crescer. Felipe, boa tarde, tudo bem? No comecinho da tua entrevista, você falou que muitas críticas partiram de repente, pessoas que queriam que você estivesse no time delas e não estavam. A gente acompanhou pelas redes muito flamenguista também pegando no seu pé, teve até indireta de dirigente, falando de amor ao clube, o caramba. Como que foi tua reação a isso? Como que você encarou essa situação? Bom, é bom você falar de Flamengo. Eu vou falar uma vez só, tá? Porque, como eu falei, a minha pátria amada hoje é Palmeiras. Então, não falo mais de Flamengo. O Flamengo, há alguns anos atrás, me procurou, no momento que era impossível de eu sair da Europa para vir para cá. Nunca pedi 1 milhão, que eu não sei de onde tiraram isso para jogar no Flamengo, tá? Houve uma conversa que não foi adiante. Dessa janela, não houve nenhum interesse, não houve nenhuma procura, não houve nenhuma oferta. E, sinceramente, é difícil acreditar que um clube como o Flamengo tem um profissional, um vice-presidente de marketing, como esse rapaz aí, que eu não sei o nome dele, né, que possa soltar uma piada como essa no Twitter, independente de ter colocado meu nome ou não, mas para jogar o torcedor como um jogador que para ele, desculpa gente, mas ele colocou que era uma puta. Então, quer dizer, é difícil acreditar que o Flamengo tem um profissional como esse, que não pode ser chamado de um vice-presidente de marketing como esse, não pode ser chamado de vice-presidente de marketing. Ele, como vice-presidente de marketing, eu acho que ele é um ótimo piadista, faz muitos outros rirem, mas eu acho que ele está no trabalho errado, né? Os vídeos do YouTube dele lá, eu até vejo, ele me faz rir, é muito legal. Para rir, ele é número 1. Agora, para ser dirigente do Flamengo, eu acho realmente que o Flamengo está muito atrás quanto a isso aí. Não tive oferta do Flamengo,
sou flamenguista, tá? E hoje eu sou palmeirense. E hoje, se tiver que jogar contra qualquer clube, eu vou dar a vida pelo Palmeiras. É o Palmeiras que está botando comida na minha casa e é o Palmeiras que eu vou lutar e tiver que comer alguém vivo, a gente vai comer vivo o Palmeiras, vai lutar, vai chorar, vai rir junto. Palmeiras. Acabou. Felipe. Obrigado, gente. Acabou bem. Vamos chamar aqui o Felipe Melo aqui, ó. Não, ainda não. Tô com o Manchester. Primeiro ano eu já fui campeão já da Premier. Tô fera, mano. Obrigado.